Uma pergunta. Bem, Pode sim, fazer. eu tinha pergunta. Eu sou o Benjamin. Eu queria saber qual é o seu processo criativo de ter uma ideia para um conto, ou crônica ou poema até realizar e até publicar obra. Sim. Eu tenho pensado assim que ao longo dos anos, né, eu publiquei meu primeiro trabalho em 2007, que foi o Desencontros, uma obra de contos, e depois disso tenho agora autoral, né, de forma autoral, 8 livros. E eu percebi que ao longo do tempo, assim, eu tenho uma dificuldade com publicação, com criação de texto, que é quando alguém encomenda um texto para mim, principalmente se ele é um texto encomendado de forma de prazo curto, eu tenho dificuldade em fazer os textos. Principalmente porque eu entendi que o meu texto sempre ele passa por um processo. Eu costumo, quando eu quero escrever um texto ou uma obra, enfim, um texto curto, eu costumo me alimentar bastante do gênero que eu estou procurando escrever. Então, por exemplo, agora eu estou num processo de escrever bastante as crônicas, né? Essas histórias curtas que falam do cotidiano narrativo e que normalmente é em primeira pessoa, mas que foca menos no personagem e mais nos ambientes, assim, né? Mas o espaço narrativo é muito importante na crônica, né? Além disso, tem outras formas de fazer crônica, mas o que me interessa muito é esse, o ambiente narrativo e tal. E aí, então, o que eu faço? Eu costumo ler bastante crônica para me alimentar do estilo, para poder olhar um pouco esse gênero em outras perspectivas, de outras autorias. Mas depois disso, eu procuro sempre me entregar para um processo de desfoque, assim, que é o quê? Eu procuro iniciar a escrita, e aí eu faço uma primeira versão, e depois disso eu me procuro ficar um tempo distante da escrita. Então, se eu tenho um texto, escrevi ele hoje, dei aquele geral do que eu queria fazer, e depois disso eu me entrego a caminhar um pouco, me exercitar um pouco, conversar um pouco, e aí desfoco, me distancio um pouco desse texto. Normalmente, quando eu me distancio um pouco desse texto, isso funciona para mim, eu não sei se funciona para outra pessoa, algumas ideias vêm para completar, para trazer uma linguagem outra, enfim, e aí eu consigo chegar em uma versão do texto que é já mais próxima do final. O que é fundamental para mim também no processo de criação é que eu sempre gosto de entregar para outra pessoa ler, para que me traga também esse essa forma de dizer, né, essa resposta sobre alguma leitura possível. Isso me ajuda também na finalização de um texto. Normalmente, quando eu estou em textos mais rápidos, a minha companheira, a Amanda, que mora comigo, ela sempre é a pessoa que lê e que dialoga comigo, mas quando eu tenho oportunidade de fazer obra, eu sempre procuro também outros escritores e escritoras para me ajudar no processo e me dar um feedback, né, para me dar um retorno. E aí é um jeito que eu atuo nessas criações. E por último, eu vou então fazendo esses cortes, né, os ajustes finais, né, fazendo com que esse texto possa tanto ter algo que eu acrescente, mas que eu também corte coisas nele. E eu tenho um trabalho que acho que tem muito a ver com o aprendizado do movimento de literatura das periferias, que é também tentar trabalhar a linguagem. Então aí eu vou olhando quais palavras eu posso substituir para trazer significados que estejam dentro do nosso código de fala mesmo, que podem ser as gírias, né, a nossa forma própria de falar, ou mesmo essa flexão de um verbo que a gente possa dizer diferente, que em vez de falar o nós vamos, nós vai falar o nós vamos, ou pensar num plural que não tem o S no final, que são dessas influências das línguas africanas. Eu tento trabalhar isso de uma forma no texto que possa então dialogar entre o formal e também a diversidade linguística, e normalmente esse é o último apronto que eu faço em cada texto que eu escrevo. Então, para os textos mais curtos, eu penso de uma maneira mais breve esse processo, e para as obras, eu costumo, depois de finalizar uma obra, eu entregar para alguém ler e aí criar um diálogo. Depois desse diálogo, dá um tempo, né? Quase como fazer pão, né? Você faz a massa, faz todo o processo ali, mistura tudo e depois você deixa o negócio descansar. Quando ele cresce, você vai ver o que você vai fazer. Você vai pôr na forja ali para poder aquecer, ou você vai tirar uma parte para poder aquecer depois, ou você vai, enfim, você vai rechear, ou você vai, o que, que você vai fazer? Vai temperar mais? Eu penso muito nesse processo como fazer um pão também. Eu acho que envolve essa proximidade também com a arte culinária, o ato de fazer um texto assim.